Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sábado, dia 6/2. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles, e saindo de suas cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos filhos, o que nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje é que Jesus enviava seus discípulos em missão e eles anunciavam, ensinavam, só que eles não tinham muito tempo nem para se alimentar. Porque o povo tinha sede de Deus. O povo vinha até Jesus. E eles então foram para um lugar afastado para descansar um pouco. Depois de uma missão executada, tinham que descansar um pouco, se alimentar e assim por diante. Só que o povo percebeu que eles iam para aquele lugar. E diz o Evangelho que o povo foi seguindo a pé e chegaram lá no local antes de Jesus e seus discípulos. Filhos, olha a atitude daquele povo. Eles foram a pé, foram caminhando e chegaram no lugar antes de Jesus e seus discípulos. Quando Jesus chegou, desembarcou e viu aquele povo, o que Jesus fez? Ficou zangado? Não. Ficou bravo? Não. Acolheu a todos, porque Jesus os viu como ovelhas que não têm pastor. Sabemos que uma ovelha que não tem pastor, ela vai se perdendo. Ela caminha sem rumo, não sabe onde vai dar, porque ela necessita de alguém para caminhar à frente dela. E aquele povo, meus filhos, eles precisavam ser orientados, serem acolhidos, curados, outros libertos, mas enfim, eles precisavam ali de um encontro pessoal com Deus. E Jesus os acolheu a todos. Aqui nós vemos o amor de Deus que é tão grande e infinito. A misericórdia do Pai que é tão grande e infinita. Jesus, meus filhos, não olhou para nenhum deles com um olhar de desprezo. Pelo contrário, um olhar de acolhimento. Um olhar de alguém que ama, de alguém que perdoa. Por quê? Porque Jesus os ensinava, falava do reino para eles e os levava a ter uma experiência profunda com o amor e com a misericórdia do Pai. Meus filhos, todos aqueles que caminham longe da igreja, que caminham longe de Deus, são como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que caminham sem rumo, sem direção, não sabem onde vai dar. E nesse caminhar sem direção é onde vão se machucando, vão se perdendo, vão tomando atitudes que não são louváveis. E assim, cada vez que caminham sem direção, cada vez mais vai complicando a sua vida. Porque caminham sem pastor. Agora, quando a pessoa se decide por Deus, quando ela se decide pela igreja, ela permite que Deus passe a ser o seu pastor. Aquele Deus que cuida, aquele Deus que zela, aquele Deus que caminha à frente e que os conduz no caminho certo, no caminho da vida, no caminho da salvação. É esse caminho que se tem um encontro com o amor e com a misericórdia de nosso Deus. Por isso, meu filho e minha filha, em nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós temos que olhar
para a nossa realidade e ver assim: eu sou uma ovelha que estou caminhando com Deus, com Jesus, ou eu sou uma ovelha que estou me perdendo, que estou afastada da presença de Deus? Cada um tem a sua história. Porque, meus filhos, não vale a pena caminhar longe do bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não vale a pena. Jesus, quando olha para você, quando olha para mim, Ele olha com misericórdia. E se nós não fazemos parte do seu rebanho, Ele nos faz o convite: venha e caminhe comigo. É o que Deus fala para mim, é o que Deus fala para você. Por isso, meu filho e minha filha, que o Senhor Jesus seja o nosso pastor, que Ele possa cuidar de nós e sempre nos conduzir no caminho da vida. E eu fecho dizendo assim: Deus, quando olha para você, Ele olha com amor, com carinho, com misericórdia. Deus nunca vai te desprezar, meu filho. Nunca vai te desprezar, minha filha. Deus sempre vai olhar para você com carinho, com amor e com misericórdia. Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.